Olá, nós vamos ver hoje uma revisão sobre introdução à genética. Como sabemos, genética é o estudo do gene e da hereditariedade. Nós temos como material genético dentro das células o DNA e o RNA, ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Nos animais em geral e nos vegetais, nós temos dentro do núcleo da célula a molécula de DNA. O DNA ele pode ficar na forma de cromossomo, quando a célula está no processo de divisão celular. Cromossomo. Nós, seres humanos, nós temos a quantidade de 46 cromossomos, sendo que 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe. O cromossomo nada mais é do que uma fita de DNA enrolada em proteínas chamadas de histona. Se a gente pudesse pegar esse DNA e desespiralizar ele, a gente poderia ver então que o DNA ele é formado por 4 tipos de nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina, como a gente pode ver nesse desenho ilustrativo. A adenina sempre se liga com timina, citosina sempre com guanina e vice-versa. Então aqui nós temos uma sequência de DNA com nucleotídeos. De acordo com cada sequência de DNA, se essa sequência codificar uma característica, a gente chama essa sequência de gene. Então, o gene codifica características, mas como que esses genes codificam característica? Produzindo uma proteína. Tipos de cromossomos. Nós temos os pares de cromossomos homólogos, né? Sendo que um veio da mãe e o outro veio do pai. Quando eles fizeram a fecundação entre o óvulo e o espermatozoide, os pares de cromossomos foram restituídos. Dentro, então, de genética, nós temos alguns termos representados sempre por letras. Os genes vão ser representados por letras. Como neste caso aqui, nós temos azão, azão. Azão, azão significa genes alelos iguais. Se os genes alelos forem iguais, chamamos de homozigoto. Azão, azim são genes alelos diferentes, então vamos denominar de heterozigoto. Azinho, azinho, genes alelos iguais, chamado então de homozigoto. Dentro desses genes, então, nós podemos ter essas 3 classificações: genes homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Como que a gente classifica de dominante para recessivo? É uma característica dominante, a gente pode falar que a característica é dominante quando ela é expressa em heterozigose. E para falar que uma característica recessiva é quando ela só se expressa em dose dupla, como por exemplo, azinho, azinho. Dentro de genética ainda nós temos outros 2 termos que vimos, o termo genótipo e o fenótipo. Genótipo é a mensagem que está contida ali nos genes, no seu DNA que você recebeu do seu pai e da sua mãe. E o fenótipo são a expressão dos genes mais a influência do ambiente.